Olá, no Escola Viva desta semana vamos falar sobre a nova sala de aula. Vamos saber o que já está mudando no ensino, como está a formação dos professores para esta nova realidade e vamos conhecer também iniciativas inovadoras que estão atraindo o interesse e a participação dos alunos nas aulas. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva desta semana está no ar. O aluno pode até inicialmente ficar desconfiado, mas depois ele é o primeiro a reconhecer que naquele espaço ele pode também discutir algo relacionado à disciplina e ao ensino. Eu acho que a coisa mais importante é o comprometimento do profissional, do professor em sala de aula. Várias pesquisas apontam a falta de interesse dos alunos como um dos principais empecilhos para a melhoria dos índices de aprendizado. Um levantamento da Fundação Vitor Tivita, com 600 professores, concluiu que a indisciplina e a falta de motivação das turmas são os maiores problemas encontrados em sala de aula. Neste primeiro bloco, vamos saber o que precisa mudar neste espaço e como os professores podem tornar as suas aulas mais interessantes. E quem conversa comigo sobre o assunto é a psicopedagoga Silvana Barros. Silvana, o que é que precisa mudar de fato em nossa sala de aula? Principalmente, eu acho que a relação professor e aluno. Ela precisa sofrer muitas mudanças, inclusive na questão de interação entre professor e aluno, esse comprometimento. Eu acho que a coisa mais importante é o comprometimento do profissional, do professor em sala de aula, tanto numa escola pública como numa escola particular. Eu posso entender que o diálogo, entre professor e aluno é o caminho para essa mudança? Isso mesmo. Eu acho que a motivação, quem é o centro dessa motivação para que o aluno se interesse pelo aprendizado é o professor. Então, se esse professor ele é comprometido, ele motiva esse aluno a conhecer novas coisas, e aí a criatividade vem, o desejo de aprender vem, e pronto, a gente vê uma interação significativa na aprendizagem, nesse processo de ensino-aprendizagem. Agora, essas mudanças, como você bem falou, elas já estão acontecendo na prática, nas nossas escolas? Já, eu acho que há uma coisa que hoje os nossos profissionais estão sendo mais capacitados. Hoje nós estamos usando novas tecnologias, Hoje você tem data show, tem vídeo, tem um montão de instrumentos para poder trabalhar com essa interação professor e aluno, para aprender a trabalhar essas questões de aprendizagem. Então, eu acho que está começando a haver uma mudança e uma conscientização, inclusive nos cursos de pedagogia. Que mudanças a gente já pode observar nessa formação do professor, Silvana? Olha, eu acho que eu estou vendo os professores muito mais ligados à questão de capacitação, a compreenderem mais os problemas ou os distúrbios de aprendizagem, porque antes era muito rotulado, o aluno é preguiçoso, o aluno não quer nada, e hoje a gente vê que tem casos que são problemas de aprendizagem, como dislexia, como TDAH, ou como até depressão, outros tipos de problema que podem acontecer na escola. Então, isso já é detectado, já é de conhecimento do professor, e aí ele começa a fazer essa interação com o aluno e começa a ver como é que ele pode, transmitir uma aula, que recursos ele pode utilizar, e assim vai. Por falar em recursos, você me falou da tecnologia que está cada vez mais presente, Silvana, nas nossas salas de aula. Qual seria o limite no uso dessas tecnologias? Olha, eu acho que vai depender de como o professor sente a turma. Por exemplo, se essa turma ela é muito visual, ela tem que trabalhar muito com recursos de tecnologia e educação, então acho que esse professor tem que utilizar isso. Se não, eu acho que pode ser meio a meio. Tem hora que eu acho que a aula no quadro negro também é muito significativa para o aluno, dependendo como o professor vai se colocar. Eu acho que pode ter vários tipos de situações. Eu posso entender, Silvana, que aquela sala de aula tradicional, com o quadro negro, aquelas carteiras alinhadas, essa sala antiquada, ela vai desaparecer mesmo? Não. Eu acho que é interessante a gente dizer isso. Claro que hoje a gente não usa mais aquelas carteirinhas todas enquadradinhas, certinhas, hoje a gente usa mais o círculo, mas é interessante como o quadro negro ainda também chama a atenção do aluno.
como é importante o professor se colocar no quadro negro e explicar algum assunto. Tá? Então, eu acho que não vão desaparecer esses recursos, mas acho que outros vão entrar para completar esses recursos já existentes, entendeu? Como é que você observa o comportamento das escolas em relação a essas mudanças? Ainda existe, Silvana, muita resistência delas em aceitar esses novos formatos que estão surgindo? Muita. Tanto é que, por exemplo, eu acho que existe uma resistência tanto na escola pública como na escola particular ainda, em relação a você utilizar esses recursos, porque é uma coisa muito nova, né? Porque, primeiramente, eu acho que tem que se resolver essa relação escola e aluno, entendeu? Para depois eu acho que essas tecnologias entrarem muito melhor nesse contexto. Então, essa relação tem que ser resolvida logo? Eu acho logo. que tem que ser resolvida logo. Entendeu? E acho que parte da interação, do interesse do professor com o aluno, do comprometimento com o professor, de melhores salários para os professores. Eu acho que vem tudo isso encadeado. Aquele aluno que gosta de desenhar ou gosta de cantar, ele teria mais espaço, ele teria um olhar mais atencioso do professor para identificar, de repente, um talento que aquela criança tenha? Isso mesmo, Anete. A gente tem uma teoria da aprendizagem que são inteligências múltiplas, que é justamente trabalhar essas habilidades dos alunos. E hoje os professores estão sendo capazes de detectar isso. Por exemplo, um aluno desenha muito bem, um aluno tem um raciocínio lógico-matemático muito bom, e o professor pode explorar isso em sala de aula. Ele tem recursos para isso. Pode ser até com um jogo. Em vez de ser tipo uma multimídia, ser um jogo de memória, dominó. Então, você pode trabalhar essas várias habilidades, como desenho, linguística, pensamento lógico-matemático, com todos esses recursos. Eu acho que o professor hoje pode detectar isso. E o professor tem que estar preparado, né? Até para identificar isso, né? Tanto é que os cursos de pedagogia já estão trabalhando essas novas teorias, como também já estão trabalhando toda essa parte de tecnologia na educação. Silvana, muito obrigada por sua entrevista, por sua participação no programa desta semana. Tá, eu que agradeço a vocês pelo convite. Obrigada, Silvana. Depois do intervalo, vamos falar sobre um projeto que está mudando a rotina dos estudantes em escolas da capital e do interior. O Escola Viva volta num instante. A questão não é só atrair o aluno, a questão é transformar realidades.